Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus agora. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos, Pai, por nos trazer aqui novamente para falar contigo, para dizer o quanto tu és bendito, quanto tu és soberano, Pai amado, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de justiça. Te agradecemos, Pai amado, também pela tua misericórdia, Senhor, pois sem a tua misericórdia, Pai, já não estaríamos aqui, Senhor. Pai, te agradecemos por sermos totalmente dependentes de ti, Senhor, pois se caminhássemos pelas nossas próprias pernas, Pai amado, já estaríamos perdidos. Obrigado, Senhor, por nos sustentar, Senhor, nos guardar, nos livrar de todo mal que este mundo oferece, Pai amado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua justiça conosco, Pai amado. E obrigado, Senhor, também, Pai, por mandar o teu Filho único, Senhor, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, Senhor, o qual já estávamos condenados, Pai, mas através da morte do teu Filho Jesus Cristo, hoje estamos do teu lado, Pai amado, hoje estamos em comunhão contigo, Pai. Hoje temos acesso a Ti livremente, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, nossos erros, Senhor, nossas falhas, nossa negligência contigo, Pai amado. Nos perdoa, Senhor, por todos os dias, Senhor, te trair, Pai amado. Nos perdoe, Senhor. Todo dia te trocamos por coisas banais, Pai amado. Coisas que nos afastam de ti, Senhor. Coisas que não nos edificam em nada, Pai amado. Te trocamos por isso, Senhor. Nos perdoe, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado ainda pela tua palavra, Senhor. Abra nossos ouvidos, Senhor, e nos dê entendimento, nos dê temor, Pai amado, para que possamos compreender as tuas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o nosso devocional em Spurgeon, que hoje a mensagem é referente a Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Vamos ler do 21 ao 22 para entender melhor o contexto. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. 22. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Amém. O título é Tende fé em Deus.
A fé serve como pés para a alma, com o qual ela pode andar pela estrada dos mandamentos. O amor pode fazer os pés se moverem mais rapidamente, mas a fé é o sustentáculo da alma. A fé é o óleo que permite que as rodas da santa devoção e da piedade fervorosa possam se mover bem. E sem ela, as rodas seriam retiradas da carruagem e nos arrastaríamos pesadamente. Com a fé, posso fazer todas as coisas. Sem ela, não terei nem vontade, nem poder para fazer qualquer coisa e serviço de Deus. Se você quiser encontrar os melhores homens que servem a Deus, deverá procurar os que tiveram mais fé. Uma pequena fé salvará um homem, mas não poderá fazer grandes coisas para Deus. Infeliz de pouca fé. Referente ao livro O Peregrino, de John Bunyan. Publicações Pão Diário de 2014. Não pôde lutar. Não pôde lutar com Apolião. Pouca fé não pôde lutar com Apolião. Foi preciso que Cristão fizesse isso. Pouca fé não pôde matar o gigante desespero. Foi necessário o braço de grande graça para abater esse monstro. Pouca fé quase certamente irá para o céu, mas com frequência se esconderá numa concha e perderá tudo menos as suas joias. Pouca fé talvez dissesse: é uma estrada difícil, repleta de espinheiros afiados e cheia de perigos. Tenho medo de prosseguir, mas a grande fé lhe lembraria da promessa. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. E então pouca fé se arriscaria corajosamente. Pouca fé desanima, misturando suas lágrimas à correnteza, mas grande graça canta. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E imediatamente, pouca fé enfrenta as correntes. Você se sentiria confortável e feliz? Você se alegraria na religião? Teria uma religião de alegria e não de tristeza? Então, tende fé em Deus. Se você gosta de escuridão e está satisfeito em habitar na tristeza e na angústia, então se contente com uma pequena fé. Mas se ama a luz do sol e quer cantar cânticos de júbilo, procure com zelo esse grande dom, a grande fé. Amém. Vamos para a nossa leitura em 1 Crônicas, capítulo 9.
1 Crônicas, capítulo 9. Os que voltaram do cativeiro. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel, de acordo com as suas famílias. E isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, o líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estavam Enri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Zera, filho de Judá, foi Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de Odavias e bisneto de Asenuá; Ibinéias, filho de Jeroão; Elá, filho de Uzi e neto de Micre; Mesulã, filho de Cefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnijais. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Os sacerdotes que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Gedaías, Jeoiaribe e Jaquim. Ali morava Azarias. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulã, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias. Masai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulã, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. Havia 1760 sacerdotes que eram chefes de famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Os levitas que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías,
filho de Assub, neto de Azricam e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de famílias de Merari. Baquebacar, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofa. Os guardas do templo que moravam em Jerusalém. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Salum, Acube, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membro dos seus grupos de famílias tem sido guardas do portão do rei, que ficava no lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré e neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá, eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como seus antepassados haviam sido, quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era o guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 212 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista, de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesses cargos de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões da área do templo. Havia um portão de frente para cada uma das direções, norte, sul e oeste. E cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os quatro guarda-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho e também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo, porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados,
Eles contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados dos outros objetos sagrados, e da família de trigo, e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo de famílias de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram estes os chefes de famílias de levitas, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados. Eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Os antepassados e os descendentes do rei Saul. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maacá. O seu filho mais velho se chamava Abidom. E os outros eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, e Quis foi pai de Saul. Saul foi pai de 4 filhos: Jonatas, Malquissua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribe-Baal. E Meribe-Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos: Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais foi pai de Jaerá. E Jaerá foi pai de 3 filhos: Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moza. Moza foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafaías. Rafaías foi pai de Eliasa. E Eliasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 6 filhos: Azricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. É isso, gente. Capítulo 9 de 1 Crônicas. Que Deus os abençoe.